A gente segue com o nosso Vida Saudável aqui, no nosso quadro de saúde. Vida Saudável. Oferecimento. Mercado dos Grãos. O seu mercado saudável em Teresina. Nessa semana, o IMET ele emitiu um alerta de baixa umidade em 60 municípios do Piauí. Que essa baixa umidade ela pode variar entre 30% e 20%, níveis que já são considerados prejudiciais à saúde, principalmente para a saúde respiratória. Hoje, para falar sobre os cuidados que nós devemos ter para manter a saúde nesse período de clima seco, nós convidamos aqui o médico otorrinolaringologista, Dr. Paulo Rogério, que já está aqui conosco no estúdio. Seja muito bem-vindo, Dr. Paulo. Prazer tê-lo aqui. Fazia muito tempo que eu não vi o Dr. Paulo, gente. Prazer todo meu estar com você. Que bom que você atendeu o nosso pedido aqui para ajudar os nossos telespectadores em relação a esse período que muita gente reclama dessa questão da baixa umidade do ar. Eu estava até comentando ontem, doutor Paulo, que eu sinto quando está baixa umidade, a minha pele já fica mais seca e o nariz também fica ressecado. E aí muitas pessoas reclamam dessa questão da garganta, do nariz ressecado, aí junta com esse medo do Covid. Então, queria que o senhor falasse quais são os principais problemas realmente que essa baixa umidade do ar ela traz para a gente. Como você já adiantou, a baixa umidade do ar ela vai interferir principalmente na hidratação da pele, dos olhos e das vias aéreas respiratórias, desde o nariz até a via aérea inferior, que são os pulmões. Então, essa época do ano a gente fica com um clima um pouco mais frio, né? Mais seco, pela ausência de chuvas. Então, você tem um ressecamento de pele, ressecamento de mucosa conjuntival, e aí vem as doenças, porque essa mucosa fica mais vulnerável, né? Quando a mucosa ela fica mais seca, ela fica mais vulnerável a bactérias, fungos, bactérias, vírus, né? Então, aí você vai começar a ter os problemas que são inerentes a esse período. Narina ressecada, sangramento nasal, a garganta irritada, rouquidão, tosse, né? O vírus, né, do Covid que está presente se aproveita disso e é um fator também importante. As pessoas que tiveram Covid, elas ficam com um processo inflamatório na mucosa nasal de 2 a 6 meses. Então, essa mucosa fica muito mais suscetível também. Junto com a baixa umidade, aí uma porta a mais de entrada para vírus e bactérias. Laringite, faringite, elas atingem, elas são mais frequentes nesse período seco ou não? Sem dúvida, por isso que a gente tem muitas pessoas com rouquidão, com tosse, dor de garganta, as rinossinusites também, né, que é o nariz entupido, com secreção amarelada, dor na face e os problemas de vias aéreas inferiores, como pneumonias, bronquites, asma, que sempre vai acentuar nesse período. E o que fazer, doutor Paulo, para evitar isso? Aí, a grande solução Deus nos deu, a água, né? Tem que hidratar bem, então, muita água o dia todo. Beber, né? bastante água. Beber bastante água, ter muita atenção com as crianças e com os idosos, tá? Que são os dois extremos e que são mais suscetíveis. O idoso, principalmente, o idoso ele tem uma alteração no centro termorregulador da sede, então ele não sente sede como uma pessoa jovem. Então, ele muito comumente se desidrata. E nesse período, muito mais. Então, esses dois extremos tem que ter mais cuidado ainda. Você pode usar lavagem salina com soro no nariz, também ajuda bastante. Evitar ambientes com ar-condicionado, umidificar esses ambientes, né? Evitar ambiente com ar-condicionado, a gente fica procurando um lugar com ar-condicionado. É difícil, é um paradoxo, né? É um paradoxo. Eu tenho que interromper porque não dá. E o que eu faço? Vamos usar o ar-condicionado? Vamos umidificar, tem os aparelhos umidificadores, tem os meios tradicionais, uma bacia com água, toalha molhada, né? Então você tem que procurar umidificar, evitar locais de aglomeração, porque você está mais suscetível a pegar doenças respiratórias. Sua mucosa está fragilizada, né? Então, se você ficar nesses ambientes com aglomeração, você vai se expor mais e pode acabar evoluindo para as doenças. Então, o fato de colocar sempre aquele soro, aqueles jatos no nariz para hidratar essa parte, é importante isso? Demais, porque a mucosa nasal fica muito ressecada. Daí vi todo o problema de sangramentos nasais, formação de crostas, obstrução nasal. O soro fisiológico ele vai ativar o transporte mucociliar, que é um transporte que a gente tem na mucosa nasal com o muco e com os batimentos ciliares. Quando você faz a lavagem com o soro, você ativa esse mecanismo, você fortalece, você dá um combustível para ele. Por isso que é importante a hidratação nasal.
Gente, acho difícil um médico otorrino não passar soro. Você vai no médico otorrino, ele já diz, lavar o nariz com soro. Soro e beber água. E beber água. Então, ó, acho que fica a grande dica aí, soro e beber água, para evitar realmente esses problemas. Agora, eu queria mudar um pouquinho de assunto, que eu acho que muita gente fica na dúvida também, agora com essa história da Covid, né? Que a Covid acaba que tá de uma forma mais leve para quem se vacinou, é claro. E as pessoas ficam sempre naquela dúvida do isolamento. Quanto tempo deve ser esse isolamento? Já que o senhor falou que isso acaba pegando uma pessoa que está com essa baixa umidade, fica mais suscetível a pegar Covid. Como que deve ser esse isolamento? Como evitar? Nayara, a recomendação ainda que eu dou continua sendo o que a gente observa nos testes laboratoriais. Até 10 dias, as pessoas têm na mucosa nasal vírus suscetível à transmissão, independente dos sintomas. Eu tenho observado muito colegas afastando por 5 dias, por 7 dias, né? De acordo com os sintomas. Eu tive poucos sintomas, com 5 dias eu estou liberado. Você está liberado por estar com poucos sintomas, mas pode transmitir. Então, o que a gente tem de certo são 10 dias de transmissão. As pessoas também ficam muito preocupadas em fazer testes. Ele faz um teste hoje, dá positivo, começa o tratamento com 3, 4, 5 dias, ele não está mais sentindo nada, ele quer fazer um novo teste para saber se negativou. Não há necessidade disso. Então, é esperar realmente os 10 dias. Porque em 10 dias, mesmo você tendo poucos sintomas, mas você ainda pode transmitir. Depois do 10º dia, você não transmite mais. Mesmo que você tenha um exame positivo, esse vírus que você tem na mucosa, ele não é mais suscetível para causar doença em outra pessoa. Ok, então, muitíssimo obrigada aqui, doutor Paulo Rogério, pelas informações. Eu que agradeço, é um prazer estar com você. A gente está sempre aberto aqui para estar aqui para o senhor trazer mais informações para a gente, tá bom? Tá joia. Obrigado, prazer enorme.